Tem algumas pessoas que estão chegando agora, que também não conhecem ainda, né, sobre a questão, assim, do que é o curso Naturopatia Funcional, não me viram ainda, às vezes só viram lá no Instagram, né, o que a gente fala, mas não tem, assim, um conhecimento mais aprofundado, tá? Então, eu vou estar compartilhando com vocês um pouquinho da minha história, como que eu construí também a plataforma Cursos Mais Saúde, para que você possa, então, entender bem por que que vai ser um diferencial na sua vida você conhecer mais sobre a naturopatia, tá? Bom, meu nome é Carla Luiz Ribeiro, eu sou nutricionista, e eu tenho especialização em nutrigenética, nutrigenômica e também nutrição ortomolecular. E a naturopatia, ela tem sido parte da minha vida desde 1994, que eu atendo em consultório integrativo, uma abordagem assim bem humanizada, individualizada, porque eu acredito muito que a nutrição individualizada e a naturopatia funcional que leva a um tratamento mais diferenciado e individualizado faz toda a diferença no resultado final. Então, eu também me especializei em biofísica, naturopatia e biorressonância para atingir, né, todo o conhecimento e criar minha metodologia, por isso que se chama naturopatia funcional, tá? Então, eu vou falar um pouquinho para vocês na introdução, né, o motivo de eu ter preparado esse curso. Um deles é porque já fazem mais de 25 anos que eu trabalho com a naturopatia e terapias integrativas, e eu desenvolvi essa metodologia que traz de uma forma bem mais abrangente os resultados no dia a dia do consultório, né? Então é muito legal você estar aqui nessa aula hoje, porque você vai aprender muita coisa para você ficar capacitado, não só no conhecimento das terapias naturais, se você já é terapeuta, ou se você é algum profissional de saúde que trabalha, né, com terapias integrativas, mas sim porque eu vou te ensinar a colocar alma nesse negócio. E poder, em 1h30 de consulta com seu paciente, já sair ali com um protocolo de tratamento clínico eficaz, tá? E que seu paciente já saia muito animado para aderir a tudo aquilo que você vai ensinar ele a colocar em prática na vida dele. Então, o seu paciente, ele tem que sair motivado, tá? Isso é algo muito, muito importante. Porque nós podemos ver que existe hoje em dia uma carência de formações que combinem saberes tradicionais com tecnologia. E também usar essa ciência energética, né? Então, por isso que eu reuni muita coisa para vocês poderem explorar junto comigo, tanto hoje aqui na nossa aula, como amanhã também. Então, uma coisa que eu gostaria de mostrar para você, que você vai conquistar nesses dias que a gente vai estar junto, e se você tornar nosso aluno também, mais dias aí, né, vários meses, é que você vai se tornar um naturopata com uma função de educar o seu paciente, e através dessa educação, você vai ganhar afinidade e o seu paciente vai aderir há muito tempo com você. Eu tenho pacientes no consultório que estão comigo há 2, 3 anos seguidos, porque eles sentem a necessidade de estar sempre utilizando uma ferramenta ou outra, uma prática ou outra, porque eles sentiram resultados em muito pouco tempo, em 30, 40 dias, tá? Outro detalhe também, você vai ficar pronto para avaliar e tratar de forma segura os seus pacientes, com protocolos simples, eficazes e que tem um conhecimento, ou seja, um embasamento científico. Isso faz toda a diferença, tá? Então, a gente vai trabalhar abordagem funcional, integrativa. E aí, o que que a gente vai estar passando para vocês? É que todo o nosso curso, ele é também baseado numa mentoria diferenciada. Então, aqui com a gente, você não aprende com apostila fria, você aprende com videoaulas, que depois você vai aprender e colocar em prática assim que você terminar de assistir os vídeos, tá? Isso é bem importante, porque você já coloca a prática no ato, seja na sua casa, lá no seu consultório, ou se você atende a domicílio. Por quê?
Durante as aulas, nós também damos as mentorias nos grupos de WhatsApp. Então, ali a gente troca experiências, você faz as suas perguntas, e não somente eu e a minha equipe respondem você, mas também os alunos participam, né? Porque há muitos já estão avançados e outros estão começando. E isso vai sendo alimentado, tá joia? E para vocês terem uma ideia, eu tenho uma aluna chamada Maria Leitão, ela já até deu o depoimento dela para nós aqui no canal, né, que ela fez o curso de naturopatia funcional e também de biorressonância, e ela falou assim que ajudou muito ela a elaborar, né, a sua tese de mestrado em naturopatia, depois que ela fez os cursos com a gente. Então, foi muito bacana a gente ter esse feedback, né, de uma pessoa que assistiu os cursos, fez todo o curso à distância, né? E teve grandes resultados na vida dela, tanto nos atendimentos, como também nos estudos dela, né? Ó, hoje a gente vai estar abordando aqui os fundamentos da naturopatia. Nós vamos estar abordando trofoterapia funcional, algumas terapias como hidroterapia, helioterapia, geoterapia e fitoterapia funcional. O que a gente não conseguir acabar aqui dentro de 1 hora, no máximo 1 hora e meia, a gente vai dar sequência na semana que vem, tá? Mas o nosso sorteio para quem ficar na live vai ser amanhã, tá? Juntamente com a doutora Thais Bragato, para a gente poder, então, mostrar para vocês quais são as técnicas que ela usa da ozonoterapia, tá? Ela vai abordar bastante coisa importante, então já preparem as suas perguntas aí. Vai ser muito bom trocar ideias com vocês e também com a doutora Thais Bragato. Mas vamos começar a primeira parte da nossa live de hoje, do nosso estudo de hoje. Eu vou compartilhar, então, aqui com vocês. Vamos lá. Ó, em primeira mão, a gente vai estar, então, falando, tá? Sobre algumas aulas importantes que a gente vai estar abordando. Mas a primeira vai ser sobre o módulo que vai falar um pouquinho sobre a definição da naturopatia, beleza? Vamos abrir, então, aqui para a gente poder estar compartilhando com vocês. Vamos lá. Então, primeiro, a gente vai comentar com vocês por que é interessante você entender a legislação dentro do Brasil, tá? A gente tem alunos fora do Brasil, né? Mas essa primeira parte eu vou passar para o pessoal que é daqui do nosso país, para a gente poder entender como que está dentro do nosso país. Em primeira mão, eu vou passar para vocês o que é a naturopatia. Muitos já conhecem, já sabem a definição, mas eu vou abordar aqui para vocês o que é naturopatia para explicar por que eu lancei o curso Naturopatia Funcional, né? Por que eu adicionei esse funcional na metodologia que eu criei, tá bom? Então, vamos lá, ó. Aqui nós temos uma definição bem clara e simples. Naturopatia é tratamento em que se utiliza os meios naturais, ar, luz, água, né? E a gente sabe que, sendo um conjunto de técnicas complementares, ele ajuda no equilíbrio da saúde do indivíduo de forma holística. Oficialmente, fala-se de naturopatia desde 1895, e esse termo foi criado pelo Dr. Schell, médico homeopata e naturopata alemão, que, inspirado nas obras do Abade, Sebastião Kneipp, ele exercia clínica naturopática lá em Nova York. Mas, em 1902, o Dr. Schell confiou o seu conceito ao Dr. Lust, seu compatriota e também o discípulo de Kneipp, que é considerado, então, gente, o pai da naturopatia na América e maior impulsionador da naturopatia científica no mundo. O Dr. Benedict Lust, naturopata, médico alopata também e homeopata, além de osteopata quiroprático, fundou em 1902 a primeira universidade de naturopatia, tá? American School of Naturopathy, em Nova York, e lá em Nova York, onde ele criou também a sua escola quiroprática. E o Dr. Lust
definiu a naturopatia como sendo a ciência e a arte da filosofia do tratamento das doenças por métodos naturais. E esta é a definição aceita pelo Congresso dos Estados Unidos da América do Norte, quando a promulgação da lei sobre o reconhecimento da ciência, da arte e da filosofia da naturopatia em 7 de fevereiro de 1931. Então, aqui nós temos um breve histórico da naturopatia, né, e a sua definição. A Organização Mundial de Saúde considera hoje a naturopatia como sendo uma medicina tradicional. Na publicação das políticas sobre a medicina tradicional e regulamentação dos medicamentos à base de plantas, houve um relatório, então, da OMS em Genebra, em maio de 2005, no que se refere a acrônimos e abreviaturas e definições. Nós podemos ver o seguinte, ó, que a MCA refere-se frequentemente a um abrangente conjunto das práticas de cuidados de saúde, que não fazem parte da tradição própria de um país e não está integrada nem em grande parte inserida no sistema de cuidados de saúde. Outros termos, por vezes, utilizados para descrever essas práticas de cuidados de saúde incluem a medicina natural e a medicina holística. Então, hoje, o que nós vemos? Que a Organização Mundial de Saúde já reconhece a naturopatia. E aqui no Brasil, como é que está essa questão? Vamos abrir um pouquinho mais para vocês poderem enxergar aqui o que a gente vai estar lendo aqui sobre o Brasil, tá? Aqui no Brasil, na década de 1990, foi muito difundida a naturopatia no país entre vários médicos que estavam fazendo propaganda sobre ela, e o mais conhecido é o Dr. Celso Batello, que é um conhecidíssimo iridólogo, né? E em meados de 2000, foram criados cursos de naturologia em universidades, certo? No entanto, de lá para cá, ainda temos muito que avançar na qualificação de profissionais naturopatas. E isso tem crescido no Brasil. Hoje nós temos já vários tipos de sindicatos, né, que ajudam na regulamentação, né, da naturopatia no Brasil e também no mundo, e esses sindicatos também se comunicam por todas as universidades de terapias integrativas, né? E aí, em 2005, foi crescendo mais ainda. Olha só que interessante. Esse aqui eu tirei direto do UNASUS. Então, aqui, em 13 de março de 2018, saiu, né, no edital, então, do UNASUS. O Ministério da Saúde inclui 10 novas práticas integrativas no SUS. Por quê? Em 2005 começou, né, a ser usado no SUS, mas foi incluindo gradativamente mais tipos de terapias, como, por exemplo, a terapia floral, que a gente tem aqui um módulo muito completinho no nosso curso, que vocês vão ver, constelação familiar, aromaterapia, bioenergética, entre outros tratamentos, tá? Então, aqui foi só acrescentando. Cada ano, desde 2005 até agora, foram acrescentando cada ano algum tipo de terapia integrativa no SUS. Mas eu quero explicar para vocês, primeiramente, o termo naturopatia funcional. Eu idealizei, tá, com o objetivo de abranger todos os recursos da naturopatia, com ferramenta de melhoria de qualidade de vida. Então, eu compilei aqui no nosso curso Naturopatia Funcional técnicas que eu usei dentro do meu consultório. Como que eu utilizo a auriculoterapia? Como que eu uso aromaterapia? Porque, como eu sou nutricionista, eu tenho que direcionar para certos tipos de pacientes os protocolos. E é isso que eu vou trazer para vocês de modo simples e claro, de uma forma muito didática, para você já começar hoje a praticar, tanto na sua casa, quanto também em atendimentos. E uma coisa bem bacana, a naturopatia, ela também é algo, assim, que é muito inclusivo. Você pode ser um profissional da área de saúde e ser um naturopata funcional. Você pode ser também um profissional de outra área e que, eu me aposentei, não quero mais trabalhar com isso. Ou eu achei que eu gostava dessa área que eu estudei, mas eu não gosto, eu quero ajudar pessoas a melhorarem qualidade de vida. Sim, você pode
trabalhar como um naturopata funcional. E nós vamos explicar dentro desse curso como que você pode utilizar a ferramenta da fitoterapia, da trofoterapia, que seria a aplicabilidade da alimentação dentro da naturopatia funcional, quando você é terapeuta holístico, quando você é médico, quando você é nutricionista, o que que você pode abranger em cada área. Claro que se tratando de alimentação, né, a prerrogativa do nutricionista é muito maior, né, contagem de calorias, tabelas específicas, né, nós fazemos assim aquela conta bem certinha de quantos gramas você pode comer de cada alimento. Os outros vão trabalhar de forma geral, mas cada um dentro da sua qualificação, podendo transformar vidas, melhorando a qualidade da saúde de todas as pessoas ao seu redor. Então, a gente pode dizer que onde o naturopata entra, ele transforma, tá? Então, a nossa técnica da naturopatia funcional, ela aplica técnicas que estimulam os pacientes a prevenir doenças através de hábitos de vida saudáveis. Dessa maneira, combatendo e evitando as doenças crônicas não transmissíveis, que são as que mais atingem a população no século XXI. E a naturopatia funcional, ela alia essas técnicas de terapias integrativas, a nutrição ortomolecular, né, para médicos, nutricionistas e os naturopatas, através de aconselhamento nutricional, né, de receituários ativos, e para os demais profissionais naturopatas, a gente sempre qualifica, então, a nutrição como a trofoterapia para aqueles que não são nutricionistas. Então, o naturopata, ele é um generalista dos métodos naturais. Então, você, como naturopata, pode indicar aos seus pacientes as vias naturais para obtenção da melhora e prevenção das doenças. E trabalha com espírito de abertura em relação aos outros profissionais de saúde, mantendo, então, sempre a sua independência. Você deve trabalhar em colaboração estreita com os especialistas médicos, nutricionistas, fisioterapeutas, psicólogos, entre outros. No nosso curso, Naturopatia Funcional, o nosso certificado, ele é emitido pelo Sintalpar, Sindicato dos Terapeutas Integrativos do Paraná, aqui do meu estado, podendo também solicitar seu credenciamento como terapeuta naturopata, e aí você já sai com a sua carteirinha do Sintalpar para você começar o seu trabalho na área de naturopatia funcional. Bom, agora a gente vai mostrar para vocês também como que a gente vai trabalhar a trofoterapia. A trofoterapia é muito interessante porque é a forma do terapeuta naturopata funcional poder indicar os alimentos e a forma de tratamento através da alimentação, mesmo não sendo nutricionista, tá joia? Então, a gente vai estar agora compartilhando com vocês essa parte. Aproveitem também aí, pessoal, para escreverem aí no chat as perguntas, e a gente vai estar, então, passando para vocês agora tudo sobre a trofoterapia. O que que você pode aprender sobre trofoterapia dentro do nosso curso Naturopatia Funcional, tá joia? Vamos compartilhar aqui com vocês todas essas ideias. Bom, vamos começar falando então um pouquinho sobre a trofoterapia funcional. Qual é a ideia baseada nessa terapia tão importante, que é a terapia através dos alimentos, tá? Vou abrir um pouquinho maior a tela para vocês. Vamos lá. Ó, nós trabalhamos dentro da trofoterapia, que estimula resultados efetivos, protocolos funcionais. Então, primeira coisa, é preciso compreender que a digestão, a absorção e a metabolização dos compostos antioxidantes devem acontecer de maneira efetiva no organismo. Caso contrário, a dieta e a suplementação antioxidante não serão efetivos. Então, a gente aplica aqui a técnica chamada 5Rs para preparar o organismo dos seus pacientes para efetivar uma dieta antioxidante e anti-inflamatória. E
Por que que surgiu essa ideia do protocolo? Surgiu a partir da minha prática clínica, tá? Como naturopata e nutricionista. Então, eu sintetizei aqui a minha experiência, né? Criando aí atalhos para você que é aluno, aplicar o mais rápido possível na sua prática clínica como naturopata funcional. E o diferencial é o foco na detoxificação através da dieta antioxidante e anti-inflamatória, baseado principalmente numa nutrição individualizada. E essa nutrição individualizada é muito importante porque ela pontua as necessidades nutricionais e fisiopatológicas de cada pessoa, tá? Uma coisa bem interessante que eu coloco também antes de indicar, né, aos meus alunos montarem o que é melhor para o nosso paciente se alimentar, para o seu paciente se alimentar, é fazer o teste com o aurímetro por biorressonância para testar intolerâncias alimentares, alergias alimentares, possíveis problemas que o paciente tenha na produção de enzimas para quebrar as lectinas de certos alimentos. Por exemplo, tem gente que pode comer beterraba, tem paciente que passa mal, tem dor de cabeça com beterraba, né? E quando você faz o teste com o aurímetro por biorressonância, a gente vai falar um pouquinho disso lá no módulo de biorressonância, né? Vocês vão ver como que fica muito fácil escolher qual é o alimento melhor para o seu paciente e qual é o alimento que não é indicado para aquele paciente. Aí você vai realmente entrar de cabeça numa nutrição individualizada, tá? Então, haja visto que a mesma dieta alimentar para vários indivíduos tem demonstrado na prática resultados diferentes, né? Então, nós vamos seguir 2 passos, ó. Primeiro passo, avaliar a história pregressa do seu paciente em relação à alimentação, estilo de vida, para que o protocolo não seja interrompido pela falta de praticidade, né? Então, você tem que conhecer quais são os hábitos de vida do seu paciente, a hora que ele acorda, a hora que ele come, para você poder dar uma boa, né, orientação. E aí, dentro do curso, eu tenho um protocolo bem bacana de anamnese clínica, tá? Tá no módulo 1 do nosso curso. E os passos são os seguintes. No segundo passo, né, depois que você fez a anamnese, fez o teste de biorressonância por aurímetro para testar os alimentos que são compatíveis com o seu paciente, aí você vai começar de cabeça as técnicas do 5R, que seria utilizar com eficácia, né, através de atualizações, introdução das práticas integrativas e complementares, essas técnicas. E a primeirinha é retirar. O que que a gente vai retirar? Agentes físicos, químicos e microbiológicos e alimentares tóxicos ao seu paciente. Ou seja, previamente você já fez o questionário de anamnese clínica, você já fez o teste com o aurímetro para ver quais são, por exemplo, quais são os parasitas que o paciente precisa desverminar. Ah, já testei também quais são os alimentos tóxicos, quais são os alimentos que o paciente mostra uma intolerância, uma dificuldade de quebra de proteínas daquele alimento. Então, aí você vai propor a retirada por um período. Então, se você quiser anotar aí, ó, anota aí, ó, 3 tipos de cuidados que você tem que ter. Primeiro, mostre para o paciente que ele é intolerante àquele alimento. Então, você pode fazer o teste por biorressonância com aurímetro, você pode solicitar um exame genético pós o exame do aurímetro, porque tem paciente que aceita na hora, nossa, esse aparelho mostrou realmente que a beterraba me faz mal. Ah, esse aparelho mostrou que eu sou intolerante à lactose no momento. Aí você mostra para o paciente que ele está com uma disbiose intestinal com uma alta carga de vermes, de parasitas. Aí o paciente, opa, então eu preciso tirar esse alimento até melhorar a flora intestinal? É isso que você está me explicando? Sim, é isso mesmo. Aí ele aceita. E outros você precisa pedir um exame genético, porque eles falam, mas eu tenho que tirar a lactose? Ah, mas como que pode provar isso em outros exames? Aí você solicita um exame genético, que é um exame que você vai prescrever, vai solicitar, né? E a pessoa vai ao laboratório e faz esse exame sanguíneo, tá? E aí você já tira a prova. A mesma coisa acontece muito com o glúten.
Então, tem pacientes que falam, mas nossa, aí pela biorressonância mostrou que eu tenho problema com glúten, mas pode ser uma microbiota alterada, uma permeabilidade intestinal que precisa ser corrigida. E aí a gente faz todos esses passos, e aí a gente consegue, com 5 R's, melhorar a microbiota desse paciente, né, desverminar o paciente, colocar bons probióticos lá e simplesmente a gente consegue reverter essa intolerância momentânea. E muitos não conseguimos, porque já o dano foi muito maior. E aí, no exame feito, né, através da solicitação para o exame genético, a gente vai chegar à conclusão que através ali dos genes DQ2, DQ8, o paciente realmente é intolerante não celíaco ao glúten, tá? Porque a doença celíaca é outra coisa relacionada aí com o sistema imune, né? E aí a gente não tá trabalhando nesse sentido no momento agora, tá? Bom, retirou, então, agentes físico-químicos, microbiológicos e alimentares tóxicos ao paciente, a gente vai para o 2, que é reparar. Então, ali a gente vai melhorar a função digestiva do paciente, né, fazendo um detox do fígado e também melhorando a permeabilidade intestinal. É muito importante, pessoal, entender que o detox do fígado só não deve ser feito durante a gestação, tá? E também não devemos aplicar o detox do fígado em pacientes que têm câncer e que estão principalmente fazendo quimioterapia, radioterapia, tá? Aí a gente não faz um detox do fígado, a gente faz reparações digestivas, de enzimas, né? Trata o intestino desse paciente sem pegar muito pesado na detoxificação do fígado, beleza? Vamos agora para o 3, que é reinocular. O que significa isso? Nós tiramos os vermes do intestino do paciente, né? Melhoramos a permeabilidade intestinal. Geralmente a gente tem que fazer alguma reposição ali de glutamina com aquele paciente, e aí a gente coloca bons probióticos e também uma alimentação riquíssima de pré-bióticos, que são os alimentos dos probióticos, né? Que são a microflora intestinal do paciente. E aí a gente faz essa reinoculação. E o quarto passo seria reestruturar o sistema que está mais fragilizado desse paciente com uma alimentação e uma suplementação específica, né? Então, nós temos aqui também na nossa plataforma Cursos Mais Saúde, um curso do Quantum Analyzer. O Quantum Analyzer é um aparelho que a gente consegue, então, verificar quais são os sistemas do organismo do paciente avaliado que estão precisando de mais reestruturação. Aí a gente vai focar, né, nos sistemas, por exemplo, sistema urinário, sistema digestório, sistema imunológico. Então, você vai descobrir ali com maior eficácia como que está essa função desses sistemas e trabalhar em cima deles. Através da suplementação específica, que o Quantum Analyzer também demonstra, assim como você pode testar por biorressonância com aurímetro. E aí, esses que estão precisando de mais reestrutura, vão ser importantes a gente ficar por mais meses trabalhando em cima deles, tá? Que isso varia, claro, de paciente para paciente. E finalizando, a gente vai fazer o reequilíbrio. Esse reequilíbrio, a gente trabalha em cima de hábitos de vida, já que nenhum resultado positivo se mantém sem a mudança efetiva dos hábitos. Então, aqui a gente trabalha muito no psicológico do paciente, né? Então, essa fase é a fase, assim, que a gente trabalha muito com florais, para a gente poder deixar o paciente mais equilibrado emocionalmente, para ele entender que certas mudanças que ele fez foi pontual, porém, tem algumas mudanças que esse paciente precisa fazer definitivamente. É hora de conversar, de dialogar, de mostrar, né, para o paciente, olha, tá vendo como você tá bem? Porque eles vêm contando isso pra gente, né, no decorrer do tempo. Mas eles precisam ter conscientização disso, tá? Então, aqui a terapia floral é de extrema importância, tá? Principalmente se o paciente estiver fazendo acupuntura auricular, por exemplo, ele já vai estar com menos dor, dormindo melhor,
E aqui dentro do nosso curso, nós vamos falar sobre isso também, né? Da acupuntura auricular, que nós temos no módulo 10, algo assim fantástico, mostrando a necessidade da gente aplicar dentro da prática clínica, tá? Nós vamos falar um pouquinho disso quando chegar nessa aula especial. Então, aqui no nosso curso, a gente mostra resultados, por quê? Nós apresentamos uma proposta baseada em resultados na prática clínica e evidências científicas. Então, você vai estar aprendendo tudo sobre a fase de retirar, né? Por que é importante retirar do seu paciente patógenos, xenobióticos, alérgenos alimentares, tá? E também, durante essa fase, como que você deve fazer os protocolos, né? Tanto de descoberta de alergias e de intolerâncias alimentares, tá? Como que os pacientes alérgicos trabalham essa questão da alergia e os intolerantes, né? Então, nós vamos abordar tudo isso com vocês. O que é alergia, o que é intolerância alimentar? Muitas pessoas se confundem, né? A alergia, geralmente, ela é mediada por imunoglobulinas. A intolerância alimentar, ela não é mediada por imunoglobulinas, né? Em sua maioria, ela é causada pela carência de uma enzima que processaria um certo nutriente, por exemplo, glúten, lactose, tá? Então, essas diferenças a gente explica muito bem nas nossas aulas, tá? Também os contaminantes, nós vamos falar sobre isso na fase 1. Poluentes do ar, tabaco, metais tóxicos. Então, tudo isso deve ser retirado. E a gente usa técnicas também da biorressonância para poder, então, ajudar você a descobrir mais rápido, né? Hoje mesmo, antes aqui dessa live, eu atendi uma paciente que mora numa cidade longe aqui da minha cidade, ela só tinha mesmo domingo para vir aqui. E a gente descobriu que ela estava com uma carga tóxica de metais pesados. O dela deu alumínio e chumbo, né? Então, a gente avalia isso e faz um detox. E ela está tendo dificuldade para engravidar. E ela está se preparando agora para engravidar, já está indo na ginecologista, que é especialista em fertilidade, e ela, a própria ginecologista falou para ela, ó, você precisa se nutrir melhor, você precisa ganhar um pouco de peso, de massa muscular, você está desnutrida, né? E ela falou, nossa, mas eu estou tentando comer bem e não estou conseguindo ter essa absorção. E aí a gente foi descobrindo, né? Ela estava com parasitas, candidíase ela tem direto, tá? O imunológico dela também está bem afetado. Então, essa fase de retirar, é importante descobrir o que está causando a contaminação por metais tóxicos, certo? Nessa paciente eu descobri que era a tintura do cabelo dela, e aí a gente vai retirar e fazer um detox também do fígado e melhoria dos intestinos, tá? Ela sempre às vezes está ou com diarreia ou ela está com constipação. Então, ela não conseguiu nem definir qual era o formato das fezes, para vocês terem uma ideia. Então, a gente trabalha tudo em cima dessa detoxificação dos metais tóxicos, que é muito importante. Poluição de radiação eletromagnética é muito importante, pessoal, porque nós temos pessoas eletrossensíveis. Tem pessoas que são altamente sensíveis à radiação eletromagnética, tá? E outras nem tanto. Então, as que têm mais essa tendência, a gente pode trabalhar com argila, com hidroterapia, tudo isso a gente tem dentro do nosso curso para ensinar você a pular as etapas de ficar lá. Meu Deus, deixa eu pesquisar isso aqui. A gente já tem tudo mastigadinho para você, tá? Então, essa aqui é toda a base científica que vocês vão estar estudando, tá? Para também poder, dentro do nosso curso, responder os questionários que são as provinhas, ok? E também, nessa fase de retirar, tem o estresse físico, né? Então, nós vamos falar sobre o estresse físico, tanto por exercícios, como por algum tipo de trauma físico. E depois a gente entra no reparar, né? Então, você vai aprender sobre o funcionamento digestório, você vai entender como é importante
melhorar bem a mastigação, melhorar o funcionamento do estômago do seu paciente, equilibrar o pH. Pacientes que têm refluxo, nós precisamos reparar, tá? Por quê? É necessário reparar todas as fases da digestão e da absorção, tá? Que é imprescindível para você ter resultado efetivo com seus pacientes, né? Então, não adianta você pôr uma fórmula bonita para o seu paciente tomar um chá bacana, um fitoterápico, sendo que o estômago do seu paciente está pegando fogo, né? Então, tem que descobrir a causa do refluxo, a causa da gastrite, se o paciente tem H. pylori, que é uma bactéria, né, que causa muita infecção no estômago. Então, tudo isso deve ser muito bem reparado, tá? Também a gente vai mostrar para vocês como funciona a mucosa intestinal, a absorção, a barreira física, tudo isso a gente vai estar explicando muito bonitinho dentro do nosso curso, tá? Vamos ter uma aula também somente de intestino hiperpermeável e hipopermeável, que os dois fazem problemas com a permeabilidade intestinal, causando muitos danos à saúde do nosso paciente, principalmente aumentando a chance do paciente ter doença autoimune, isso mesmo, síndrome de Crohn, também tiroidite de Hashimoto, artrite reumatoide, entre outras doenças autoimunes, tá? E aqui nós vamos explicar certinho onde que é absorvido todos os nutrientes, principalmente as vitaminas lipossolúveis, e como fazer a anamnese, né? Aqui no reparar o momento que a gente vai entrar de novo na anamnese clínica e explicar mais coisas para o nosso paciente, para ir já conscientizando ele. Aqui é a escala de Bristol, né, que vocês vão usar muito no dia a dia do consultório de vocês, que tipo que é as fezes do paciente. Essa minha paciente de hoje, por exemplo, ela não conseguiu, ela falou assim, ó, o meu fica entre 1 e o 5. Nossa, complicado, né? Porque ela falou, cada dia tá de um jeito. Então, realmente, essa paciente, ela está, né, com uma síndrome fúngica muito grande e também está com uma microbiota intestinal completamente alterada, uma desbiose bem severa, tá? E aí, na fase do reparar, a gente entra também, em alguns casos, com a dieta detox, de detoxificação, que é, assim, importantíssima para o resultado, principalmente quando há concentração de metais tóxicos, né? Então, aí tem a fase da eliminação, tá? Tem a fase da biotransformação, tudo isso vocês vão aprender. O que é oxidação, o que é redução. Dentro do curso a gente ensina muito sobre a fase da biotransformação e principalmente o papel do citocromo P450 nessa fase, principalmente na questão da fase 2, que é a conjugação, tá? Então, vocês vão saber, por exemplo, quais nutrientes eu devo usar na fase 1, quais nutrientes eu devo usar na fase 2 de detoxificação. Tudo isso a gente aborda no curso, tá? E a gente explica, assim, quais são os alimentos que são melhores para a fase 1, para a fase 2, para a fase 3 da detoxificação. Quais são os fitoterápicos, as vitaminas, os minerais, tudo isso a gente vai explicar tintim por tintim. Inclusive, as pessoas que estão muito intoxicadas, elas têm sinais e sintomas de intoxicação, né? Então, a pessoa já começa a falar, você fala assim, qual é a sua queixa principal? A pessoa já começa a falar e você fala, nossa, detox hepático na cabeça, né? São pessoas que têm uma hipersensibilidade química a produtos de limpeza, maquiagem, e outra coisa, pessoal, quem é da área de saúde sabe muito bem disso, que muitas vezes o paciente tem um gama-GT, um TGO, um TGP normal. Os médicos falam, você não tem nada. E a pessoa está lá naquela queixa lascada, né? De dor de cabeça, de fadiga, de depressão, ou insônia, irritabilidade, problema de visão, né? Um monte de tipo de reação a tudo, não pode tomar nada. Ou a pessoa vive inchada também, né? Muita falta de memória, de concentração. E essa pessoa está
intoxicada, né? E aí, os exames clínicos, laboratoriais, a maioria estão lá no limítrofe inferior ou superior, mas nunca totalmente fora da referência. E a pessoa está passando mal. Então, chegou aí a oportunidade de você, como naturopata funcional, trabalhar para melhorar a qualidade de vida do seu paciente, tá? E, ó, uma coisa muito, muito bacana. A gente busca sempre com o objetivo da intervenção nutricional como a meta principal, tá? Então, dentro do detox hepático, em alguns casos, a gente vai ter que restringir, né? Alimentos alérgenos, alimentares, como leite, lácteos, glúten. Em alguns casos, as carnes, ou carne gordurosa, ou embutidos. E elaborar uma dieta bem individualizada. Gente, a dieta detox, ela é individualizada. E eu sempre falo para os meus alunos, vamos focar na individualidade, tanto pela anamnese clínica, ou para quem optar em fazer a biorressonância com aurímetro, é melhor ainda, porque você pode testar alimento por alimento, tá? Então, aqui, ó, eu gosto muito desse quadro, que ele é bem bacana, né? Ele é do Centro Brasileiro de Nutrição Educacional, e aqui mostra, então, as toxinas, a fase 1, que a gente usa muito o citocromo P450, tá? E aqui tem, por exemplo, as reações, que vocês vão aprender no curso, e também os nutrientes mais utilizados, né? Ó, B2, B3, B6, ácido fólico, B12, glutationa. Então, aqui tem todos os nutrientes. E no curso a gente aborda um por um, tá? E também a fase 2, que está levando já para a forma hidrossolúvel, para eliminar através de bile, fezes, né? Rins e urina. Então, aqui, ó, essa é a fase da rota da conjugação, né? Então, tem as reações de conjugação, que é a sulfatação, glicurinidação, glutationa, acetilação, aminoácidos e metilação. A metilação é a fase mais importante, tá? Por isso que a gente fala muito em utilizar vitaminas metiladas, né? Metilcobalamina, que é B12, metilfolato, que é a B9, né? O ácido fólico, da forma metilada. Então, a gente usa muito esses nutrientes nessa última fase aqui, ó. Seria glicina, taurina, glutamina, NAC, né, que é N-acetilcisteína, metionina e a B5, né, pantotenato de cálcio. Veja bem, se o nosso paciente faz essa fase aqui malemar, né, e aí ele não consegue passar para a fase 2, então cria-se ali o Eros, né, que é a espécie reativa de oxigênio, e ocorre então dano tecidual. E tem pessoas que estão tão ruim, o fígado está muito doentinho, os hepatócitos não estão com bom complexo de enzimas citocromo P450, já forma radical aqui, ó, o superóxido, com uma grande formação de radicais livres. O radical livre, gente, é importante, tá? Ele não é o malvado da história sozinho, não. Porém, nós precisamos ter um pouco dele no nosso organismo, mas o excesso é que vai trazer dano tecidual secundário, tá? Então, o que a gente tem que pensar? Tem que ter radicais livres para combater bactérias e vírus, mas não em excesso, tá? Então, tem alguns nutrientes que ficam muito importantes nessa fase intermediária, entre a fase 1 e a fase 2 da detoxificação hepática, como carotenos, a vitamina C, que é o ácido ascórbico, tocoferóis, vitamina E, selênio, cobre, zinco, manganês, coenzima Q10, tá? Tióis como alho, cebola e brásicas, né, que é couve-flor, brócolis, flavonoides, silimarina, picnogenol, entre outros aqui. Eu colocaria aqui nessa fase também o ácido alfa-lipoico, principalmente para quem é diabético e pessoas, principalmente, que tem bastante problema relacionado com o metabolismo dos carboidratos, tá? Quem tem triglicerídeo alto também e precisa fazer, então, esse detox, beleza? Então, eu gosto muito dessa tabela, no curso a gente trabalha muito mesmo. E aqui os nutrientes, ó, aqui a gente fala sobre o ferro, a colina, a B3, a B2, todos os nutrientes que participam dessa primeira fase de detoxificação,
tá? Alguns participam das duas, como, por exemplo, a B12, né? Metilcobalamina, fase 1 e fase 2, tá? Os aminoácidos também, a valina, leucina, isoleucina. E tanto isso a gente pode ter nos alimentos da dieta, como também na suplementação. Claro que quando a gente suplementa o paciente nessa fase, é muito melhor, porque a gente vai ter um resultado mais rápido nos sintomas, nas queixas dos pacientes, tá? Mas sempre pense no final, pessoal. Nos 5 R's, o quinto é o mais importante, a conscientização que o paciente precisa ingerir os alimentos, né? Os alimentos para ter resultados. Então, aqui, por exemplo, eu coloquei alguns alimentos que participam na fase 1, tá? Por exemplo, maçã, cebola, uva, brócolis, chicória, aipo, arroz, atum. Aqui está escrito vinho, mas o suco de uva, né, em alguns casos, porque a maioria dos nossos pacientes que a gente faz a biorressonância não pode ingerir álcool, né? Então, a gente acaba nem usando muito aqui, pode usar o próprio flavonoide em cápsula, ou resveratrol, ou transresveratrol também, que é maravilhoso. Então, por exemplo, ó, o que é rico em niacina, o que é rico em piridoxina, como a batata doce, a banana, o abacate, aveia, ovos, o ácido fólico, que é tudo que é verdinho, né? Brócolis, principalmente verduras escuras, como, por exemplo, a couve. Gente, a couve é maravilhosa. Os sucos detox geralmente tem muita couve, né? Então, a gente tem que trabalhar em cima desses alimentos no detox, tá? E aí tem também da fase 2, tudo que é importante na fase 2 está aqui, ó. E a gente conta para vocês no curso, passo a passo, e como utilizar, por exemplo, a glicina, podemos usar magnésio, glicina, por exemplo, a cisteína, o NAC, né? Metionina, nós podemos usar, inclusive, o SAMe, tá? Que em seu ciclo normal de metabolismo, a metionina ela já vai produzir ele, mas você pode usar o SAMe já via oral, tá? Para você poder acelerar esse processo, que ele vai elevar, então, a glutationa nos hepatócitos, exercendo um papel hepatoprotetor. E o SAMe também é um doador de radical metil, que é substrato importante para a síntese de fosfatidilcolina, que vai atuar no cérebro. E tem alguns casos de pacientes com depressão que foram tratados com o suplemento SAMe, tá? Com resultados fantásticos. A taurina também não deve faltar, nem a glutamina nessa fase, e a B5. Por isso que eu uso muito, gente, o teste com aurímetro, que eu consigo quais desses nutrientes que o paciente tem mais em falta e o que ele não precisa. Daí eu não preciso suplementar com tantos ao mesmo tempo, né? Então, essa fase 2, nós temos aqui os alimentos mais importantes, tá? Também, principalmente com glicina e pantotenato de cálcio, os alimentos que são mais ricos, por exemplo, no caso da glicina, abóbora, batata doce, pantotenato de cálcio, aveia, trigo integral, né? Então, é bem interessante a gente observar essa questão dos alimentos, é o principal, porque às vezes a gente pega paciente que não tem condição de fazer uma suplementação 100%, e daí a gente conversa com o paciente, fala, olha, se você não tem condição financeira para suplementar com tudo, você tem que focar 100% na alimentação, senão a gente não vai ter resultados, né? Então, uma coisa assim bem boa que vocês devem pensar assim é focar nos nutrientes que vão trabalhar essa detoxificação. Então, a gente tem aqui, por exemplo, ó, o brócolis, que é um alimento que vem do grupo das brásicas, tá? Que é fantástico, que contém a enzima mirosinase, certo? Que vai ajudar demais a liberar ativos para a detoxificação, tá? Repolho, couve-flor, couve de Bruxelas também, nabo, agrião, rabanete, rúcula, além também do que a gente já comentou aqui do brócolis. A cúrcuma é fantástica para a detoxificação do fígado. O alecrim, o alho, tá? Voltando no alho, o alho é um alimento fantástico, poderoso, mas na biorressonância eu já percebi vários pacientes que não podem consumir alho no começo, porque eles estão, assim, com alteração de estômago,
né? Muitos com gastrite, outros com desbiose intestinal e não consegue comer alho. Aí passa o tempo, a gente retira o alho, coloca outros temperos bons também, né? E outros alimentos de detoxificação, melhora todo o padrão, né? Metabólico e digestório do paciente, ele volta a comer o alho de novo. Olha que impressionante, né? Cada pessoa tem uma sensibilidade diferente. Nós também podemos usar o chá verde, nas pessoas que não têm intolerância ao chá verde por causa das catequinas, né? Existe a epigalocatequina 3-galato, que é fantástica para detoxificação, inclusive tem vários estudos falando da aplicabilidade do chá verde na questão de combater o câncer, vários tipos de câncer. Só que tem pacientes que não têm uma boa tolerância com chá verde, a gente vê isso inclusive na biorressonância, tá? O própolis é o maior antibiótico que temos na natureza, e também tem ácidos fenólicos, tá? Que é muito bom para detoxificação, aumento da glutationa. Tem pacientes que suportam o própolis, tem pacientes que têm mais dificuldade em utilizar. Por isso que nossa naturopatia funcional é totalmente individualizada. E a gente consegue descobrir isso através das técnicas da biorressonância, tá? E quem precisa fazer um detox, né? Sempre as pessoas que têm todos esses sintomas, ó, hipersensibilidade a produtos de limpeza, maquiagem, metais, perfumes, né, com alergias, por exemplo, disfunção cognitiva, de fala, de escrita, déficit de memória, edemas, principalmente pacientes que têm edemas recorrentes e até mesmo aquela doença vascular que é o lipedema, que atrapalha muito na perda de peso corporal. Reações a medicamentos e suplementos, uso abundante e constante de medicamentos ou químicos, potencialmente tóxicos em casa ou no trabalho. Pessoas que têm problemas visuais, depressão, fadiga generalizada, dor de cabeça e enxaqueca, sobrepeso e obesidade, hein? Aqui dentro da plataforma a gente tem uma dieta completa no curso Desafio Queima de 30 dias, tá? Depois eu vou colocar aqui no grupo para vocês a plataforma, para vocês poderem explorar bastante essa questão. E também vou colocar no chat aqui das nossas conversas aqui dessa live de hoje, porque é muito bacana e ensina você a fazer vários tipos de dieta. Dieta detox, dieta antioxidante, jejum intermitente, para você conhecer a fundo e aplicar tanto na sua casa como também para os seus pacientes. Pessoas com esteatose hepática também funciona muito bem a dieta detox. Agora, quem não pode, né? Pacientes em quimioterapia e radioterapia, gestantes e lactentes, imunodeprimidos também não devem fazer a dieta detox. Quem está com uma disfunção renal grave ou cirrose hepática. E avaliar também consumos de medicamentos, tá? Tem alguns medicamentos que é contraindicado e a gente comenta lá no nosso curso. Estratégia para minimizar a exposição tóxica, também a gente vai explicar para vocês passo a passo lá no curso, tá? Então, a gente vai ensinar, inclusive, como assar, como ferver, fritar, né? Como técnicas dietéticas para adequar bem os alimentos e diminuir os compostos tóxicos desses alimentos, tá? Também a gente explica bem bonitinho sobre as fontes, né, de proteínas e lactose, quais são os substitutos quando a pessoa não pode ingerir, beleza? Tudo isso a gente explica bem bacana dentro do nosso curso. Nós vamos falar muito sobre o ácido elágico lá no curso, porque ele é muito importante, tá? Modulando as atividades da fase 1 e da fase 2 do detox hepático, tá? Então, nós encontramos o ácido elágico em romãs, eu adoro chá de romã, gosto bastante. Tem um da Oetker, que é bem gostoso, agora no inverno eu tomo muito. Uvas escuras, amora, framboesa, morangos, groselha preta, os berries, né, de forma geral, blueberry, cranberry, nozes e noz pecan. Tem muito ácido elágico, pessoal, e é fantástico, tá? E os condimentos, né, que você pode usar na detoxificação, claro, olhando devidas intolerâncias alimentares. Por exemplo, eu tenho muitos pacientes que eu faço a biorressonância que não podem utilizar a pimenta preta com a cúrcuma.
né? Porque saiu uns estudos falando que a cúrcuma com a pimenta ajuda a potencializar mais o efeito anti-inflamatório. Só que tem paciente que tem intolerância à pimenta preta ou outras pimentas. E aí vai agravar o problema do paciente em vez de melhorar, né? Chiles, que seriam capsaicinoides, né? Também ajudam, parentinho aí das pimentas, né? Gengibre, fantástico também, mas eu já peguei paciente com dissonância no exame de biorressonância e não podem usar gengibre, mas o gingerol, gente, é um anti-inflamatório fantástico. E o gengibre também é muito bom para pacientes que precisam perder peso, tá? O cominho é a canela, a páprica, a mostarda e a cúrcuma, né? O curry, a salva, o coentro e o alecrim. Outros também que sempre dá dissonante em alguns pacientes na biorressonância é o curry, que daí a gente tem que tomar bastante cuidado, mas quem tem tolerância é um muito, mas um maravilhoso antioxidante e gostoso também para colocar nos alimentos, tá? Bom, aí a gente usa o rosmarino officinalis, né, que é o alecrim, o alho sativo, que é o alho, a gente pode usar ele como natural, né, na maceração com tomilho, ou a gente pode também utilizar nas manipulações, principalmente em casos de cândida, tá? E também de vermes intestinais. E aí a gente mostra para vocês um cardápio alcalinizante. Então, a gente faz um tratamento antioxidante, tá? Anti-inflamatório e alcalinizante com o paciente. Inclusive, a gente traz no curso uma tabela do PRAL, ou seja, quais são os alimentos mais acidificantes e quais são os alimentos mais alcalinos, tá? Então, é muito legal usar essa tabela, que ela é bem prática, tá? E ela mostra que qual é o nível de PRAL, que o menor poder acidificante e o maior poder acidificante, tá? O que seria o PAL? É o potencial de carga ácida renal aproximado, né? E nessa tabela tem um PRAL aproximado de alimentos e bebidas. Então, se você quiser trabalhar com uma dieta alcalina, principalmente nesse caso aqui, é muito legal trabalhar com pacientes que têm câncer, tá? A dieta alcalina. E daí você vai ter ali todos os alimentos, essa tabelinha está dentro do nosso curso, tá? Vocês vão poder acessar lá e poder montar, então, uma dieta bem saudável para os seus pacientes. Olha que interessante, essa composição para cálculo do PRAL de cada um dos alimentos acima foi extraída das tabelas de composição dos alimentos da tabela TACO da Unicamp, tá? Universidade de São Paulo, também da USP. Então, da Unicamp e da USP. Eles fizeram esse estudo para descobrir, então, olha, quanto mais negativo for o PRAL do alimento, mais alcalinizante ele é, tá? Então, nós precisamos de um PRAL negativo, tá? Por exemplo, olha o açafrão, menos 0,14, alecrim, menos 0,15, canela, menos 0,03. Então, o PRAL é muito importante para a gente poder montar uma dieta. Olha lá o feijão de corda, menos 406, né? Ó, o leite de vaca, 16,47, ele é altamente acidificante, né? O leite de vaca, tá? Os queijos também, ó. Então, é bem interessante a gente fazer essa dieta por um período, tá? Até a melhoria dos sintomas, principalmente quando a pessoa tem muitas dores, mialgias, essa dieta é muito importante também. Quem tem um nível de ácido úrico, reumatismo, melhora demais, tá? E a nossa dieta ela é baseada na fase A, B, né? E depois a gente volta na fase A novamente.